Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olá, eu sou José Antônio Conte, estou começando agora aqui no seu canal legislativo mais uma edição do Assembleia Entrevista. Convidamos um psiquiatra, é um colaborador frequente do canal legislativo, o Dr. Ricardo Nogueira, que é o supervisor do programa de residência psiquiátrica do Hospital Mãe de Deus. Tem um trabalho importante na prevenção ao suicídio, trabalho notável, reconhecido, mas ele tem abordado algumas questões que nos dizem respeito no dia a dia. Nós passamos um momento de euforia com a mudança de governos, de esperança, de expectativa, e ao mesmo tempo nós tivemos uma grande tragédia no país. Bom, nós estamos vivendo um novo momento no Brasil, doutor Ricardo. Como é que o senhor encara isso tudo que está se passando? Pois é, nós somos alimentados pela esperança, né? O Brasil sempre foi o país da esperança. No entanto, nas últimas décadas, esse país da esperança se transformou no país da tristeza. Prova disso que hoje o Brasil é o terceiro no mundo em depressão. Isso nunca houve. É a primeira vez na história que o Brasil ocupa, infelizmente, esse lugar. E junto com a depressão, nós somos hoje o maior consumidor de álcool da América Latina e um dos maiores do mundo. Nós produzimos muito mais cachaça do que leite, por exemplo. Então, estatisticamente comprovado? Exatamente. Há 10 anos atrás, o Brasil tinha 9% de toda a sua população de alcoolistas. Hoje, infelizmente, nós temos 18%. E sem falar também no uso abusivo dos medicamentos tranquilizantes. Por exemplo, o Rivotril, que é um tranquilizante, é um benzodiazepínico, é o medicamento mais vendido no Brasil. É mais vendido que ácido acetilsalicílico, do que o AS, por exemplo. Então, hoje o país está triste, está com medo, está inseguro, as pessoas estão com muita raiva, com muito ódio, muito decepcionadas. Com a eleição, houve uma tentativa de mudança disso. Realmente, houve um recuo no desemprego, né? Nós tínhamos 14 milhões de desempregados, estamos hoje em torno de uns 12 milhões, a gasolina diminuiu de preço, a inflação parece que está diminuindo, que há uma perspectiva de crescimento. Então, esperamos que isso venha para estancar essa situação de depressão que o país está vivendo. Como é que se mede, doutor Ricardo, essa depressão? A depressão é uma pesquisa, por exemplo, nós temos dados do Ministério da Saúde, que é o chamado DataSUS. O DataSUS registra todas as doenças que tem no Brasil. Então, vamos dar um exemplo. A maior causa de morte no Brasil hoje é o câncer, né? Disparado. Disparadamente. Depois vem as doenças cardíacas,
e assim por diante. E o Rio Grande do Sul é campeão em câncer. O Rio Grande do Sul é campeão em tudo. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais suicídio, é o estado que tem mais AIDS, é o estado que tem mais câncer, é o estado que tem mais sífilis, tuberculose, tudo. Agora, as autoridades dizem assim, calma, calma, calma. É que nós temos os melhores institutos de certificação de notificação. E isso é verdade também. Quer dizer, as melhores estatísticas com os piores números são nossas. Os piores dados, né? Porque, na verdade, nós registramos tudo. Aqui a gente registra tudo, né? Inclusive, se registra duplicado, né? Triplicado, às vezes. Então, aqui nós temos institutos estatísticos para tudo, né? Então, é muita estatística e pouco uso dessas próprias estatísticas, né? Então, se sabe, por exemplo, que nós somos há décadas, há quase um século, o estado que tem mais suicídio. E, no entanto, pouco se fez, né? Teve um interventor aqui, nomeado pelo Getúlio Vargas, que ele não sabia o que fazer com o suicídio aqui no Rio Grande do Sul, o general Cordeiro de Farias, então ele decidiu, tem um decreto que ainda está em vigor, que é proibido falar em suicídio, já que eu não consigo resolver, proíbe-se a divulgação. No entanto, a imprensa, de uns anos para cá, resolveu a desobedecer, uma desobediência civil, né? Então, todo mundo divulga. Eu acrescento, quando cheguei em Porto Alegre, vindo de Caxias dos anos 80, então, radialista, jornalista, com alguma experiência, já na época, na Rádio Guaíba, Eridson Lemos, que era o chefe de jornalismo, nós não divulgamos suicídio. Imagina, na grande Rádio Guaíba. Quer dizer, não havia me dado conta, realmente, havia uma proibição, suicídio não. Não, há um decreto do governo estadual, e segundo me consta, até se porventura eu estiver errado, todos os governadores novos, aí o Sartori, sempre dizem que vão acabar com a força desse decreto, mas porque eu saiba, oficialmente, esse decreto ainda está em vigor. Então, é proibido falar em suicídio no estado do Rio Grande do Sul. E é o estado que mais tem suicídio. E, infelizmente, agora, entre os jovens, inclusive as crianças e os adolescentes. E Porto Alegre, infelizmente, junto com Curitiba, são as duas capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio. Então, é uma situação que a gente fica com as mãos amarradas, mas hoje nós temos vários e vários institutos que nos dão essas informações. Por exemplo, nós temos o CIT, o Centro de Informações Toxicológicas, que hoje nos mostra dados estarrecedores, um aumento exponencial da intoxicação por medicamentos de crianças. E chega a assustar. Então, os técnicos do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, o CIT, nos procuraram aterrorizados. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz, procurei a secretária Arita Bergman, que foi a última secretária de saúde do Estado, que fez um programa de prevenção ao suicídio, e disse para ela, olha, Arita, nós temos que fazer novamente esse programa urgente, né? E aí ela me confirmou que realmente está estarrecida também com os dados. Ela foi secretária há pouco de saúde lá de Pelotas e de São Lourenço, e ela também nos constatou o número de suicídios em Pelotas. Pelotas é uma cidade que não tinha suicídio, onde tinha muito suicídio na Zona Sul, era em Canguçu. O que também pode significar que com o governador Eduardo Leite nós temos boas possibilidades de ser revogado esse decreto, né? Esperamos, né? O Eduardo, que é filho do meu amigo, o Marasco, José Luiz Marasco, teve 90% dos votos de Pelotas, 80% dos votos da Zona Sul, então esperamos que ele faça alguma coisa nesse sentido e tenho certeza que a Arita Bergman será uma grande aliada, porque quando eu fiz o programa de prevenção ao suicídio junto com Osmar Terra, que era o secretário de saúde aqui no Rio Grande do Sul, e foi continuado pela Arita Bergman, que substituiu o Osmar, nós conseguimos reduzir os suicídios em 10% em todo o estado. E aqui em Porto Alegre, na administração municipal, nós conseguimos reduzir em 20%. No entanto, esse programa, quando houve uma troca de poder, né, aqui no Rio Grande do Sul, quando troca os governos, a maioria dos programas eles param, né? E aqui o que ocorreu? Voltou a recrudescer os números do suicídio. Isso mostra o desespero que as pessoas
sentem, né? Aqui no centro de Porto Alegre, infelizmente, é muito comum. Daqui a pouco tu está dentro de um apartamento, vê um corpo despencando, né? No centro de Porto Alegre, os suicídios são por precipitações. Eu nunca vi. Mas talvez tu olhe para o teu vizinho. A minha paciente disse assim, quando eu vi o meu vizinho voando na minha frente, né? Mas já está ao ponto, não, só para você ter uma ideia. Olha bem como é a situação. Ela diz assim, por que eu nunca falei com ele? Eu moro há 9 anos nesse prédio e a única vez que eu fui ver, ele passou voando na frente da minha sacada. E esses dias, uma paciente minha foi na casa de um novo namorado dela, aqui no centro também, um senhor também, tal, que estava viúvo. E aí ele disse assim, entra aqui, vá aqui na sala, aqui na sacada. Pois é, daqui que a minha ex-esposa que se atirou. Se jogou. Ela disse assim, já estou indo embora, tchau. Criou uma fama, né? Não, um horror, né? Mas isso aí é uma referência? Pois é, infelizmente. Mas aí muda, né? Lá na Zona Norte, por exemplo, lá no Rubem Berta, na Leopoldina, lá são jovens que se matam, né? Nós temos aqui do lado, aqui no Pão dos Pobres, por exemplo, um trabalho com 200 menores vulneráveis, crianças vítimas de abuso e várias situações desse tipo. Então, o que ocorre? Muitas dessas crianças que ali estão tentaram suicídio, pensam em suicídio, e um número muito grande delas com automutilação. Então, elas se automutilam. Então, esses tempos eu fui lá dar uma palestra, em pleno verão, como agora, e tinha, assim, 200 crianças, 200. E as primeiras 3 filas, devia ter umas 40 ali, meninas principalmente, todas enroupadas. E aí eu disse, pô, mas por que as meninas estão todas enroupadas, está um calor aqui de quase 40 graus, o que é isso? É o quê? Elas todas lesionadas. Então isso virou moda. Então o que elas fazem? Aí eu perguntei esse dia para uma paciente, mas por que tu te fura? Eu me furo para minha dor sair. Se fura com o quê? Com estilete. Com tesoura? Qualquer se marcam com lâminas. Então, a dor física, ela alivia a dor psíquica, entendeu? Então, quando a pessoa se mutila, ela se sente aliviada. Só que chega um ponto que não basta. Então, e a dor física realmente alivia a dor alivia. É uma reação como se fosse de um opioide, né? Até ontem o Trump lá falava no seu famoso discurso à nação da luta dos americanos contra os opioides. O que está ocorrendo? O que é um opioide? Opioide é ópio, morfina. Né? Então, essa droga que teve a guerra do ópio na China há 100 anos atrás, o que aconteceu? Os ingleses se tornaram as pessoas mais ricas do mundo traficando ópio para a China. Então, eles dominavam a China. Só para você ter uma ideia, nessa guerra do ópio lá na China, metade da população era usuária de ópio. Em cada quadra tinha uma casa de ópio. Então, as pessoas entravam para dentro daquelas casas e fumavam ópio. E era assim, imagina, metade da população de um país do tamanho da China está dependente do ópio. Aí estavam numa revolução... E ficam muito transtornadas? Sim, não fazem nada, porque o ópio ele deixa as pessoas numa situação estupefaciante. O que quer dizer isso? Estupefaciante é como se tu tivesse 10 orgasmos seguidos. A gente tem um, já fica meio assim, né? Então, imagina 10. Então, a pessoa não tem ânimo, força para fazer nada. Então, foi uma forma de dominar o povo chinês. Aí o Chiang Kai-shek, que era nacionalista e capitalista, estava em guerra contra o Mao Tse-tung, que era comunista, pelo poder dentro da China. Aí eles resolveram parar aquela guerra e se uniram, o Chiang Kai-shek, o líder nacionalista, com o líder comunista Mao Tse-tung, e expulsaram os ingleses lá da China. Então, o que nós estamos vendo hoje? Esse mesmo ópio está entrando nos Estados Unidos. Então, ontem o presidente Trump fazia um discurso apavorado, desesperado quase, com essa situação. Nas pequenas cidades americanas, bem lá no meio oeste, lá no interior, no verdadeiro
estado americano, sabe? Não é naqueles estados lindos, maravilhosos, da Flórida, da Califórnia, de Nova York. Lá no meio oeste, lá, que estão todo mundo desempregado ainda, talvez agora com o aumento da economia americana esteja mudando isso. Tem cidadezinhas com 5 mil, 10 mil habitantes, que metade da população é usuária novamente da heroína, que ela é derivada do ópio, e do fentanil. O fentanil é um anestésico que é associado com ópio. E essas duas drogas, elas substituíram o nosso crack aqui. Então, aviso aos navegantes, se está todo mundo apavorado que não conseguiu acabar com o nosso crack aqui, que está há mais de 20 anos aqui, prepare-se que vai ficar pior, porque aqui o Brasil é um país retardado, né? O que ocorre nos Estados Unidos há 20 anos antes, ocorre aqui 20 anos depois, não é assim? Então, prepare-se que os opioides vêm aí. Vem o efeito extra. Então, o que nós temos que fazer? Nós estamos vem aí, já estão chegando? Não, vem aí, vem aí. Né? Então, o que nós temos que fazer? Tema para casa. Nós temos que acabar aqui com crack. Né? Então, aqui nós vimos, aqui do lado, aqui perto, debaixo das marquises, né? Porto Alegre tem condomínios, né? Debaixo dos viadutos e tal. E esses condomínios são pequenas cracolândias. Né? Aqui eu quero abrir um parênteses. A minha homenagem, que eu não canso de homenagear, ao comando da brigada em Porto Alegre, que teve a atitude de tirar aquela cracolândia que tinha debaixo ali do viaduto da Borges. Só o comando da brigada para ter essa coragem, porque tinha gente que queria resolver todos os problemas, todo mundo que mora na rua de Porto Alegre não resolveu nem daquele. Quer dizer, com a força policial, não é? Mas tem que ser assim mesmo, porque senão não tem jeito. Olha, nós temos agora na chefia da polícia o delegado Nadine, com o delegado Ranolfo como secretário de segurança. Pode ter certeza que essas políticas continuarão, pelo que está sendo prometido. Porém, vamos lembrar aí o nosso Ranolfo, meu colega lá de Canoas. Ali pertinho da Secretaria de Segurança, ali também tem, ou tinha, um condomíniozinho desse, uma cracolândiazinha dessas. Né? O Mãe de Deus agora criou, junto com a prefeitura, um CAPS, que se chama Céu Aberto, que funciona 24 horas só para desintoxicação desse tipo de droga, ali junto à Vila dos Papeleiros, ali próximo à rodoviária. Então, é uma atitude, uma conduta que tem que ser tomada. Tem que ser passo a passo, doutor Ricardo. Pois é, mas só que essa história do passo a passo... Não pode ser passo lento, né? Não, mas tem que ser passos efetivos. Porque, olha aqui, ó, minha gente, de estatística nós estamos até aqui, ó, até os gorgomilhos, como dizia a minha avó. Sabe o que é gorgomilhos? Eu não sei bem, mas ela dizia isso, eu não me esqueci. Não sei o que quer dizer gorgomilhos. Mas eu quero saber e dizer que nós temos estatística do Centro de Informações Toxicológicas, nós temos mapa do suicídio, nós temos mapa da violência, nós temos observatório de suicídio, que eu não sei o que fez, o que faz, para quê e por quê, porque é uma coisa somada em cima da outra. Sim, mas não observa nem o suicídio. Observa, estatística, mas efetivo, lá na ponta. Então, nós estamos trazendo um projeto, ontem ainda conversamos com o ministro Osmar Terra, e também já conversei com a secretária Arita, já conversei com o meu amigo Alberto... Beltrame? Não é o Beltrame, que está lá no Ministério da Saúde agora, junto com o Gabardo, para falar com o Pablo, nosso secretário aqui. Os gaúchos estão lá, né? Pois é, mas os gaúchos não podem esquecer de nós aqui, entendeu? E o problema também não é só nosso, esse problema não é localizado. Se for para o Nordeste é pior ainda. Então, o que nós temos que fazer? Medidas efetivas. Já estamos cansados de conversa fiada. Então, pedi ao meu amigo Gabardo, que é o bambambam lá do Ministério da Saúde hoje, que assim como o Beltrame, quando esteve lá na sala... Tem que mandar esse link dessa entrevista lá para eles. Né? Se mandar esse link, ele vai querer me matar. Mas, de algum modo, ele vai ter informação. Mas é que ele diz assim, com esses amigos que a gente tem, ele não precisa de inimigo, né? Então, assim, minha gente, aqui, ó, nós estamos no início do governo, vamos aproveitar para mostrar a gente ao que veio. E vamos resolver, e chega de conversa fiada, porque eu já estou velho, e velho não tem mais tempo para blá, blá, blá.
Agora, impressionante, os dados que o senhor nos traz, mais uma vez, e acrescentando novidades aí, são contundentes, né? Quer dizer, terceiro país mais depressivo, isso é grave, Não, e o que é pior, presta bem atenção, em 2015, o Brasil era o 5º país no mundo, 5º, em depressão. Já era alarmante, porque nós nunca tivemos esses números. Em 2017, ou seja, 2 anos depois, passamos de 5º para 3º. Ou seja, piorou. Quer dizer, avançamos negativamente. Então o que ocorre agora? Não tem leito psiquiátrico nos hospitais, falta leito. E não tem mais mesmo, São Pedro. Qual é a situação de São Pedro? A situação do São Pedro é uma coisa estarrecedora. O São Pedro chegou a ter entre 5 mil a 6 mil pacientes. Hoje tem 300. Está tudo aquilo lá abandonado. Então eu sugiro que no São Pedro, a Secretaria Estadual de Saúde faça o que a Secretaria Municipal de Saúde fez aqui em Porto Alegre. Transformou o Hospital Espírita, que também já teve 1000 leitos, e atualmente só tinha 300 leitos ativos. O que fez? Fez um novo hospital lá. Então o Mãe de Deus administra, o Santa Ana, com mais 200 leitos. Então, aqui, ó, quantos hospitais foram fechados em Porto Alegre? Lembra os hospitais que nós tínhamos? São muitos. Eram muitos que foram tudo fechado. O senhor lembra de nome? Olha, Maia Filho. Independência. Independência foi transformado. Tinha um outro ali, que era o nome de uma família. Então, são leitos e leitos que foram fechados. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz essa proposta de ativar o São Pedro, muita gente diz assim, vai sair mais caro. Mas só que o São Pedro está numa posição privilegiada, né? Mas em localização, em estrutura, tudo, né? Se tiver que construir outro, constrói naquele terreno imenso que tem ali na Bento Gonçalves, ali na frente. E tem o próprio Santa Ana, que construiu lá nas dependências do Espírito. Então, talvez eu esteja querendo extrapolar, querendo já resolver tudo, mas como a gente é velho, né, então a gente já tem uma certa experiência, que eu já fui secretário de saúde por 2 vezes, de Pelotas, a minha cidade, e a gente resolveu isso. Então, quando a gente faz e pega a mão na massa, a gente consegue resolver. Então, o exemplo está aí o próprio Osmar Terra, que a gente fez, eu, ele e a Arita aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos deixar de blá, 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 de teoriazinhas, gráficozinhos, estatísticazinhas e coisinha bonitinha, né? Sugiro que o senhor atravesse a Rua Duque de Caxias e vá ao governador. Não precisa ir lá. Nós vamos ali na Arita de novo, relembrar. Essa gravação, de algum modo, chega lá, né? Na verdade, isso aqui é uma provocação, mas eu provoco, eles não me dão bola. Mas pode ser via parlamentares também, né? Sabe o que acontece? Aí quando morre o filho de um conhecido, assim, aí, né? Então, quando nós tivemos aqui o suicídio, infelizmente, uma década atrás, aí, de uma pessoa importante, né? Então, o pessoal só lembra, agora todo mundo é importante, todos os nossos filhos são importantes. Então, o que nós estamos vendo hoje, Códio? Nós vamos, infelizmente, nos velórios, vendo as bisavós, as avós chorando os netos. Os velhos não morrem mais, os velhos não querem morrer mais. E quem é que está morrendo? Só para ter uma ideia, entre os adolescentes, o suicídio, a segunda causa de morte é entre as meninas. A primeira é transtornos do parto. Entre os meninos, é a terceira causa de morte. A primeira é homicídio, acidente de trânsito e suicídio. Sim, porque criança, adolescente, não tem muitas doenças, né? E os velhinhos estão indo aí, né? Cada vez estão melhorando o tratamento para o câncer, estão se investindo no tratamento e prevenção do Alzheimer, das demências, né? E dá para prevenir Alzheimer e demais demências? Claro que sim. Claro que Qual sim. é o momento que a pessoa tem que tratar de prevenir, de fazer o diagnóstico? Sempre. Tem que começar desde sempre. Com que idade? Desde que nasce, porque a gente morre um dia a cada dia. Então, o que tu tem que fazer? Ter uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, ter uma saúde mental, né, boa, né, porque cabeça doente, o corpo padece, como dizia minha avó, né?
Então, desde sempre, as coisas começam hoje. Ah, não, vou fazer a prevenção do Alzheimer a partir dos 50 anos. Não, quando eu ficar velho, com mais de 60. Se eu ficar velho, né? Quer dizer, então assim, não, tu tem que começar a fazer já, porque já tem, infelizmente, o Alzheimer precoce aos 50 anos. Mas também eles inventam de tudo, né, doutor? Alzheimer, pré-Alzheimer. Pré-Alzheimer, mas infelizmente é verdade. Infelizmente é isso, né? Mas o que nós podemos fazer? E tem os exames hoje genéticos que dão todas as doenças que tu vai ter. Ou seja, todas as doenças que os teus familiares tiveram. Pais, avós. Exatamente. Então, mas tu faz esse exame. Tu vai lá e fala, eu quero fazer um exame, uma avaliação genética das doenças. É que nem o exame do pezinho, aquele no bebezinho. Tá, mas é mais ou menos quem procura acha. Ah, sem dúvida. Mas assim, ó, por exemplo, suicídio. Quem é que tem que vai cometer suicídio? Quem tem na família outros suicídios. O exemplo clássico nosso, acho que talvez o Cordeiro de Farias, estava prevendo que o Getúlio Vargas ia se matar. O sogro do Getúlio se matou, lá em São Borja, dentro do cofre do Banco Pelotense, que ele era gerente. O Getúlio se matou, um irmão do Getúlio se matou, o filho do Getúlio se matou e agora o neto, ano passado aqui no Moinhos de Vento. Quer dizer, em cadeia, né? Mas isso é assim mesmo, porque na dissertação de mestrado que eu fiz, com 180 suicídios, tinha em média 3 suicídios em cada família. Então, existe famílias suicidas. Nós temos uma pesquisa que nós temos os nomes das famílias que têm mais suicídio. Então, nós tiramos 2 por município, entendeu? Então, por exemplo, tem um local lá em Canguçu, que é Rincão dos Rolins, que são 2 famílias que casam entre si, ainda casam entre si, que são as famílias que têm mais suicídio. Aí elas duplicam o número dos suicídios. Exatamente, claro, porque eles são famílias que têm um histórico já de depressão. Geram suicidas. Exatamente. Então, é o caso dos Vargas. Doutor, parece mentira, né? Parece mentira que funciona assim, que é genético, que é uma coisa decorrente da outra, né? Mas, afinal de contas, diante desse grave caso que a gente tem de aumento da depressão e tal, que importância tem um processo como um episódio como o da barragem Brumadinho? Pois é, a barragem de Brumadinho ela é uma sequência de uma morte anunciada, né? Quando houve o problema em Mariana, 3 anos atrás, que nós tivemos, comparando hoje com Brumadinho, um número muito, muito menor, já essas pessoas que sofreram esse estresse estão até hoje doentes, né, com depressão, transtornos de humor, né, que é natural. E agora, e olha que Brumadinho tem uma dissertação de mestrado na Faculdade de Engenharia de Ouro Preto, feita em 2010, que previa tudo isso. Né? Uma crônica de um desastre anunciado. Exatamente. Então, no Brasil, assim, que nem hoje, nós estamos falando aqui, e eu venho e repito, né, todos esses números, essa situação do suicídio, mas ninguém dá bola, né? Não dá bola até o dia que acontece com um parente teu. Sabe aquela história lá? Tem uma data especial para, não é reverenciar, né, evidente, para marcar o dia do combate ao suicídio? Tem o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Mas eu acho que a luta contra o suicídio é uma luta do dia a dia. Diária, né? Uma luta diária, né? Muito bem. E aquelas famílias que já tiveram suicídios entre os seus, a precaução tem que ser muito maior. E, na verdade, é o seguinte, né? A questão do suicídio, a prevenção do suicídio é que nem a prevenção do Alzheimer. Tu tem que fazer a prevenção anteriormente, é lá na criança que está lá na escola. Aquela criança que tem hiperatividade, não é tratada adequadamente. Então, essa criança que não foi tratada, depois ela vai usar maconha para se acalmar. Aquela criança que é deprimida, porque na infância a criança vira agressiva e o adolescente, porque eles não suportam a depressão. Então, chega uma hora que eles chegam num ponto de desespero, que eles se automutilam, eles usam drogas. No caso das meninas, elas têm uma vida sexualmente ativa muito precoce. Começam a ter vida sexualmente ativa com 11, 12 anos, estão grávidas com 13, têm filho com 14. Então, muitas vezes elas se desesperam, porque elas são vítimas, na maioria das vezes. Só para você ter uma ideia, 10% dos adolescentes do Rio Grande do Sul, 10% são abusados, sofrem abuso.
E aí, isso é o que é registrado, que deve ser muito mais. Então, veja bem, e quando a gente pensa em abuso, a gente tem uma visão ingênua, eu pelo menos tinha, que a pessoa, a criança ou adolescente é abusada uma única só vez. Não, é abusada todo dia. É o pai que chega bêbado, é o irmão que chega drogado, é o vizinho, é o avô, é o tio. Isso é todo dia, tá entendendo? Então imagina o desespero de uma pessoa que vai chegar em casa e saber que vai ser importunada, abusada, né? Então chega uma hora que ela não aguenta mais. Bom, doutor Ricardo Nogueira, sua entrevista é uma entrevista alerta. É um chamamento para as pessoas pensarem, refletirem. Nós agradecemos a sua gentileza. Muito obrigado por ter vindo ao Assembleia Entrevista mais uma vez. Voltaremos a convidar o senhor com toda certeza. Até breve. Obrigado pela sua oportunidade e espero que as nossas autoridades tomem atitudes efetivas. Foi o Assembleia Entrevista. Obrigado, até breve.